Glória a Deus. Você me ouve bem? Vamos... Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo número 5. Número 5. E vamos ficar prontos para recebermos uma palavra da parte de Deus. Você concorda comigo, não? Amém. Você parece estar tão acostumado comigo que acha que a palavra nem é mais de Deus, mas ainda é. 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 7. Vamos ler e vamos conversarmos um pouco aqui para fortalecermos a nossa vida na fé, ok? Tudo pronto, então? Deus é bom. Deus é bom. Vamos ler, depois vamos orar. Só melhora para mim um pouquinho do meu retorno, que eu não me ouço aqui, tá bom? 2 Coríntios 5, versículos a partir do número 1, diz assim: Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. É por isso, nesse tabernáculo, que gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas para sermos revestidos do que é imortal, para que o imortal seja revestido e absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos um penhor do Espírito. Eu vou ler tudo de novo, porque o microfone deu um problema e parece que não estava sendo ouvido nada. É isso mesmo, meus técnicos? Então vamos ler de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas para sermos revestidos, para que o imortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não por vistas ou pelo que vemos. Amém? Fica de pé só um pouquinho agora, mais uma vez. Você vai ficar um tempo sentado. Eu queria que você concordasse numa oração. Eu acredito no que eu faço. Eu creio no que eu faço. Que nós podemos orar aqui, como a Areli, antes do culto, começou orando e começou o culto orando. Nós podemos nos juntar e orar para que a nossa vida aqui, os poucos que aqui estão, e os que estão em casa, e quem vai ouvir e ver depois, possa também ser abençoado com o que nós vamos pregar. Você pode concordar comigo nisso? Amado Deus e Pai, nós cremos na Tua onisciência, onipotência, onipresença. Cremos que Tu és o Eterno, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Adonai, Elohim. Tu és Deus acima de tudo e de todos, e nada existe sem que o Senhor tenha feito. És o único. Nos dirigimos a Ti como Deus, mas como nosso Pai de amor e de bondade. E sabemos que a Tua palavra é a verdade e que ela funciona pelo Teu Espírito, segundo a Tua vontade. Oramos para que todos nós aqui sejamos alcançados, não apenas pela leitura, mas também pelo falar, o propagar da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos ajude a transmiti-la, mas também a crer e viver nessa palavra que acabamos de ler. Alimenta-nos com ela
e por meio dela é a nossa oração. Alcança a nós e a outros. Oramos pelas as famílias que nos ouvem e que nos veem nesse instante. E todos quantos vão ver depois. Concordamos nessa oração, que a tua unção está aqui e se propaga por meio da pregação da tua palavra e pelo teu Espírito. Em nome de Jesus cremos e oramos. Amém? Te assenta. Vamos conversar um pouquinho aqui. Esse início da leitura fala de dois estágios da nossa vida. Fala da nossa habitação terrena, fala do nosso corpo físico, certo? Que ele está chamando de tabernáculo, porque nós cremos nessa igreja que nós somos um ser triuno. Nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos no corpo. Amém? E está dizendo que esse corpo é um tabernáculo daqui. Sabe que eu tenho me preocupado muito? Porque eu ouço, eu leio, eu escuto, eu só não vejo televisão para ver jornal. Tá? Eu prefiro ver um filme do que assistir qualquer jornal de qualquer empresa de televisão. Eu não vejo nenhuma, já fazem 2 meses e meio, sei lá. Faço questão de não ver, porque não vai me acrescentar. E eu não tenho nenhum problema contra nenhuma empresa de televisão. Eu tenho problema com alguma coisa que pode matar a minha fé. E se eu ver um filme, eu sei que aquele filme é uma coisa que foi criado, é encenado, vamos dizer no popular, é mentira. Então, eu vejo um filme, uma série, quando posso, lá mais ou menos meia-noite, 1h da manhã com Dona Maria, e a gente dorme mais do que vê, mas prefiro isto. Prefiro isto. Certo? Mas o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que aquilo que eu ouço, que eu vejo, às vezes me provoca uma certa preocupação, porque eu sou um homem cristão há muito tempo, e eu não estou ouvindo muitos pregadores, muitas pessoas falando disso aqui, de vida espiritual. Eu não ouço muitos pregadores falando que existe céu, inferno, perdição, salvação eterna. Eu não ouço, parece que isso caiu de moda. Não vamos falar mais disso. Ei, salvação e perdição não tem negócio de moda, não. Era assim e será assim. E a igreja existe para pregar que Deus quer nos reconciliar com Ele por meio de Cristo. E somente o Evangelho de Cristo pode nos alcançar para isto. E lendo esse texto eu fico pensando, cara, como não se fala mais nada disso de espiritualidade. O que é carnal e o que é espiritual. O que pode trazer prejuízo para a nossa vida espiritual, moral, emocional, física. Não, é só autoajuda. E as pessoas estão com muito maior medo, sabe por quê? Porque nas últimas décadas, muita gente cristã tem sido alimentada para ficar olhando para a terra, olhando para baixo. Olha, vocês estão balançando a cabecinha com essas máscaras aí, fica um visual bem legal daqui. Fica bem legal. Pensa comigo que é verdade, isso é preocupante, porque a nossa essência, meu irmão, minha irmã, ela é espiritual. Nós somos mais espirituais do que qualquer outra coisa. Só que repito e não tenho problema em repetir. A igreja tem sido alimentada, não toda ela, mas uma grande parte dela, com coisas que olhamos só para a terra. O que é que nós vamos possuir aqui? O que é que nós teremos aqui? O que é que nós podemos ser mais do que o irmão fulano? Que roupas mais bonitas, que coisas tais eu devo ter mais do que os outros? Quantos quilos eu posso comer mais do que fulano? Devia ter 2 estômagos. Misericórdia mesmo. Aí esse texto você vai lendo, está dizendo que é para nós enxergarmos, e o 7 conclui com tudo. Que essa casa, esse corpo físico, que damos tanto valor a ele, fazemos tanta coisa por ele, e vivemos, às vezes, muita gente vive só para ele. Diz assim, essa casa, esse tabernáculo se desfizer, misericórdia, pastor, porque o senhor não prega uma outra mensagem? É, essa aí. Que bom que no fim nós vamos ver que vale a pena nos dedicarmos ao espiritual, que é porque essa casa aqui, esse tabernáculo, quando ele se desfaz. E muita gente está morrendo de medo porque dedicou a vida só para isso. Uma expressão bem daqui, irmão Leonardo.
só para essa carcaça. Bem daqui, dessa região. E outros, quando querem debochar, chama carcassinha. Para debochar do corpo. Mas há muita dedicação. Os olhos enxergam muito mais o corpo, suas necessidades, que são muitas. E quando a gente se equilibra e a gente consegue enxergar que pode-se viver com muito menos. E pode-se valorizar muito menos a vida na terra, a vida do corpo. E que bom que Paulo está chamando isso aqui de tabernáculo. A habitação do Espírito, como todos nós cristãos sabemos. Temos um amém da parte de vocês? Se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, ou seja, ele já não chama mais de casinha. Ele está dizendo, o outro lado é muito mais importante. O negócio que nos aguarda do lado de lá é muito mais importante, é superior. Já aí se fala edifício, uma estrutura melhor, muito melhor. Está na sua Bíblia aí? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, ou seja, não tem a participação humana. Quem fez esse edifício, aonde habitaremos, é o próprio Deus. Nós não podemos ser cristãos sem falar de céu, sem falar que a nossa morada não é aqui. Isso aqui é passageiro, nós estamos passando. E outra coisa, não vem com medo de coronavírus, nem de nada disso não, porque não tem nada a ver com isso não, nós não temos que pregar medo de nada. Agora, se a nossa vida for dedicada às coisas da terra, vai virar pânico. E nós não queremos viver. Sabe por quê? Nós não queremos viver em pânico porque Jesus garantiu paz, mesmo num mundo tenebroso como este. E ele disse, a minha paz eu vos dou. Ou seja, eu recebo. Mas Jesus nunca disse que não vai ter problema na terra. Não é esse evangelho de que não tem problemas na terra, na Bíblia. Não tem esse evangelho aí. Evangelho é boa notícia? Qual é a boa notícia? Tereis aflições, mas se animem. Eu venci esse mundo aí. As aflições vão vir, mas pensem que existe um céu. Ah, mas nós só vamos ter coisa boa no céu? Não, nós vamos ter coisas excepcionais, extraordinárias, maravilhosas. Mas podemos viver bem aqui. Agora, se nós nos dedicarmos só à terra, nós não vamos para lá. Porque nós estamos na terra, meu irmão, minha irmã, taxiando. E taxiando não é andar de táxi. Taxiando é aquele movimento que os aviões fazem em terra. Eles se movimentam, certo? Eles se movimentam, se preparando para decolar. Por isso que chama taxiar. É um breve passeio no chão. Estão comigo? É um breve passeio no chão. Mas para taxiar, também podemos entender que é aprendendo como começar. Qual é o movimento que devemos fazer para quando for a hora de decolar, estarmos prontos. E quero falar de algo que faz muitos anos que eu não falo. Aquele bico, aquela ponta do avião que tem, chama-se atitude. E a atitude não pode ser para baixo. A atitude está sempre apontando para cima. Você não vê um avião, ele vai pousar assim, não. Ele não faz isso. Se for assim, já morreu. Ele anda sempre assim e aquele bico dele, a atitude está sempre para cima. Ele nunca faz assim. O avião de passageiro. Aí os caças são outras coisas. Mas normalmente eles têm isso aqui, ó, atitude, apontando para cima. Isso também significa fé, olhando para cima, enxergando o que vem do alto, esperando o que vem do alto, taxiando para decolar e com atitude ir para cima. Amém? Só que há muita dedicação ao tabernáculo, à casa terrena, ou seja, feita da terra, segundo a sua Bíblia e a minha. Ah, então vamos desleixar com o corpo? Não, mas não temos que valorizá-lo tanto, além do que devíamos. Verdade é que precisa ter cuidados, mas sabendo que o primeiro cuidado que o corpo e a alma devem tomar é cuidar bem do espiritual. Senão não valeu nada viver nessa terra, nesse tabernáculo humano, nesta, me permita uma expressão, carcaça.
Misericórdia. Por que o temor? Vou repetir, porque há uma doutrina ou uma doutrinação que ao longo dos anos vem sendo feita. Nós temos que possuir as coisas, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo. E você percebe que os poucos que conseguem, muitos não desfrutam. Quando nós estudamos escatologia, a gente se assusta com gente se dedicando muito à terra, porque vai ficar tudo, os três coisas lá. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eles e os seus asseclas vão desfrutar do que muita gente se dedicou durante sei lá quanto tempo. E durante um tempo eles vão desfrutar dos bens que tanta gente luta. Ah, o pastor, o senhor está querendo dizer... Eu não estou querendo dizer que você tem que ser um pobre coitado pedindo esmola, que você não deve ter um bom lugar para morar, nem uma boa comida para comer. Não, não é isso que eu não sou idiota para dizer isso. Você sabe que eu não sou. Mas o risco é nos dedicarmos ao que vai ficar. É gastarmos a nossa vida o tempo todo com o que vai ficar. E de repente, como a gente não sabe nada sobre amanhã, o que trabalhou muito para ter, amanhã mudou para o andar de cima. Alguém desfruta no lugar. Esta palavra, creio que é para trazer equilíbrio para as nossas vidas. E pararmos de ter medo com relação ao amanhã, se nós nos dedicarmos em primeiro lugar à nossa vida espiritual. Se o nosso espírito estiver em ordem com a palavra e com Deus, tudo que vier, não vai nos tirar do prumo nem da fé. Não vai nos tirar do colo de papai. Porque o que nos tira de lá chama-se incredulidade. E uma fé que não se alimenta pode virar incredulidade. Pode dizer bem alto comigo, misericórdia. É por isso, nesse tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Esse revestimento, nós sabemos pela Bíblia que vamos receber um corpo celestial, um corpo glorificado, como foi o de Jesus, segundo a Bíblia mostra. Eu quero um negócio desse. Enfermidade não chega, não está limitado a espaço, a tempo. Alô? Mas o estágio nosso taxiando aqui precisa ser bem vivido. Precisa haver dedicação. Nós precisamos nos conscientizar. Nós estamos muito mais firmes nas coisas espirituais para que isso aconteça exatamente como a Bíblia diz, sem temor de nada. Isso requer de nós foco no que é de Deus. Nós precisamos, e o final dessa mensagem, e já quero adiantar, é que nós precisamos nos alimentar do que mantém a nossa vida eterna. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, vamos ser revestidos do corpo espiritual, deixa eu dizer assim, não tem a ver com roupa que você está usando, eu estou usando. Não tem a ver com isso. Está dizendo que a nossa vida aqui deve ser dia a dia, uma vestimenta que mantém o nosso relacionamento e a nossa vida com Deus. Qual é a vestimenta? Leio a palavra, creio na palavra, respeito a palavra, obedeço a palavra. Isso é o que nos veste, isso é o que nos garante, isso é o que é o nosso escudo, isso é o que nos protege. E o amém? Ou você não crê assim, não diga. Não diga se você não crê dessa forma. Se não nos encontrarmos nus. Nu como? Porque, deixa eu explicar melhor para ti. Quando o homem cai, imediatamente ele descobre que está nu. A partir dali, Deus vai dando oportunidade ao ser humano para que ele se vista e se revista. E nessa nova aliança que vivemos em Cristo, nós estamos vestidos das coisas de Deus, certo? Estamos revestidos pelo Espírito. Amém. E nós não podemos retirar essa roupa. Nós não podemos apostatar da fé. Se nós esfriarmos, pode ser não. Esfriar é metade do caminho para a apostasia. E a nossa dedicação às coisas terrenas
na maioria do tempo da nossa vida, pode nos levar a apostatar. E nós não queremos, em nome de Jesus. Não, não. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e nós não podemos de forma nenhuma e não devemos quebrar a aliança e esfriarmos ao ponto de sairmos da vontade de Deus. Ah, mas estão pregando aí que a gente pode fazer o que quiser, já aceitou Jesus, já se batizou, pode viver de qualquer jeito. E se você ler um pouquinho mais da Bíblia, você vai entender que é preciso manter essa salvação. E essa salvação ela é mantida por fé e por ações. Senão a Bíblia não diria o que perseverar até o fim, e não se fala uma vez só nisso. Ah, mas eu sou batizado, sou tudo. Conforme o quê? Que Bíblia diz isso? Diz que Jesus já resolveu os nossos problemas? Eu creio, você também? Só que a gente tem que manter isso. E se fala de apostatar, nós não queremos estar nessa relação. Eu não quero, você não quer. E nós não estaremos, amém? Por isso que precisa pregar essas coisas. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Ainda bem que na live nós somos gente, né? Nós, cristãos, que temos um certo entendimento, uma certa iluminação a respeito dos textos lidos, estas pessoas, conforme Paulo estava falando com os irmãos de Corinto, olha, nosso desejo não é sermos despidos, não é que a gente não quer dar valor ao espiritual, mas o nosso desejo é que Deus faça alguma coisa, no sentido que o que é mortal seja absorvido pela vida. Deixa eu explicar uma coisa, já foi. Haverá aquela manifestação que a gente estuda em escatologia, de depois da morte, vem o corpo glorificado no dia do Senhor, na hora do Senhor, para habitarmos naquele lugar onde o Senhor separou, que não pode ser com essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui foi feita para a terra. Você está triste? Vai morrer um dia. Misericórdia. Não é hoje não, fique tranquilo. Mas vai. Ah, mas isso é grossura. Não, isso é realidade. Agora, a melhor coisa que não assusta crente é que quando chegar a hora, do jeito de Deus, da maneira de Deus, pelo Espírito de Deus, pode me levar, Senhor. Sabe por quê? Porque eu não estou ligado, a minha estrutura não é na terra, eu não estou morrendo aqui, me matando, correndo atrás da máquina para a vida terrena. Não, eu estou trabalhando o tempo todo para a vida celestial. É isso que eu estou pregando para todo mundo. E não pode falar que vai morrer. Lê a Bíblia para você ver. Agora eu não estou profetizando morte para ti, nem desejando morte para ninguém. Alguns ouviram, graças a Deus, né? Alguns de vocês ouviram. Já está meio magoado porque falou em morte. Mas eu faço uma cerimônia linda, queria que você visse. É bonito, é bonito. Até eu choro junto. Brincadeiras à parte, agora vamos falar de vida, tá bom? Só para esclarecer o que vai acontecer. Porque não tem essa ideia de que sirvo ao Senhor e esse corpo físico não vai morrer sim, vai morrer todo mundo. Agora, o melhor de tudo é que eu estou pregando que a gente deve se ocupar com coisas espirituais que garantem a nossa vida eterna e cuja fé não nos causa medo da morte. É isso que eu estou te dizendo o tempo todo. Sabe por quê? Porque eu te amo. Agora, não tem que pegar o evangelho de enganação. E o evangelho para olhar só para a terra, para a gente ficar cada vez mais terráqueo.
Um evangelho que a gente, tudo que olha para aqui, meu Deus, meu carro de isso, meu apartamento, meus no plural, e daí? E daí? E você já viu que quanto mais a gente faz qualquer coisa para ficar na terra, piora? Deixa eu te explicar um pouquinho. Rapidamente, você tem um carrinho, você para ali, cobra um estacionamento da rua onde você está parando. Você tem um carrinho, você paga um negócio chamado de IPVA, que seria para as estradas, para todo mundo, os caras ainda cobram um pedágio logo ali na saída da cidade, mas não sei quantos outros. Ou seja, quanto mais pensam em possuir aqui, pensam mais em tomar de ti. E a partir de amanhã, quem não pagou o IPVA já pode ficar na blitz. Misericórdia. As coisas da terra funcionam nos moldes da terra. Vamos continuar crendo, tendo as nossas necessidades supridas na terra, porque Deus é um Pai perfeito, nos dá saúde, nos dá inteligência, nos abre porta para trabalho, vamos fazer isso sempre, amém? Mas não foca na terra, porque a terra é lugar de passagem. De passagem. E não ama muito a terra. Você sofre para sair dela. Aí fica com medo de morrer. Crente não é preciso ter medo nenhum de morrer. É só você se alimentar as coisas da fé e do Espírito e a terra fica aí e acabou. Por quê? Nossa morada é em cima. É celestial. Estamos no versículo 5 agora? Para que o mortal seja absolvido pela vida. Jesus já fez isso. O que é que a gente tem que fazer? Manter. Nós temos que estar aqui nessa terra passando um estágio, taxiando para decolar, sim, mas atualmente, constantemente insistindo com nós mesmos. Olha, eu sou um ser espiritual. Eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu na cruz para me dar uma vida nova e abundante. Eu quero, eu recebo, eu tenho. E quando eu estou fazendo diferente, eu me arrependo, eu volto para dentro do caminho. É isto. Isso tem que ser todos os dias. Porque toda hora e todo instante tem algo nos puxando para fora do caminho. Sempre tem. Principalmente carnalidade. Carnalidade. E de repente surge uma. É ou não é assim? É. Se você não disser, eu digo. Daí, nós precisamos nos lembrar o tempo todo. Eu sou uma nova criatura e essa nova criatura, em primeiríssimo lugar, é no Espírito. E essa nova criatura está vencendo todas as carnalidades pelo Espírito, pela palavra. E se a gente não se alimenta disso, não ouve falar disso, fica difícil, né? E impossível. Ora, verso 5. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Olha, isso ele está falando do restante do versículo anterior, certo? O mortal sendo absolvido pela vida, pelo espiritual, pelo que é imortal. Está falando de vida zoe, certo? Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos, dando-nos um documento pelo Espírito, que é o penhor. O direito de usar esta espiritualidade, mesmo que a gente foi contaminado com o pecado, mas Jesus já nos tirou desse ambiente, pelo preço da sua própria vida. O mortal sendo absorvido pela vida, pelo espiritual, a vida de verdade, a vida que vem de Deus, Deus nos outorgou, deu por escrito e garante pelo Espírito que isso já é. Garante pelo Espírito que isso já é. Daí a gente fica meio em confusão, mas eu senti isso hoje, eu tive isso, aquilo, outro, eu pequei hoje, ontem. Espiritualmente, já é. Por isso que eu estou falando de dedicação, de buscarmos diariamente esta vida espiritual. Porque se nós buscarmos muito mais carne, a carne vai prevalecer junto com a alma. E não é isto que estamos fazendo aqui. Nós não estamos frequentando uma igreja para nos tornarmos mais fracos. Pelo contrário, para caminharmos na direção e ocuparmos um ambiente de mais do que vencedor, levado a esse ponto pelo Espírito. Amém. Essa é a nossa trilha, essa é a nossa caminhada.
Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Verdade? Verdade. Eu estou falando de vida celestial. Nós estamos aqui, temos uma vida com Deus, e na maioria das vezes, nós os evangélicos, quando temos algo extraordinário, a gente assim, eu senti uma coisa assim. São lampejos de coisas espirituais. E você sabe que eu não uso muito essa expressão de eu estou sentindo. Você sabe que eu não uso. Mas fazemos isso no nosso evangeliquez. Porque algo espiritual, meio que inesperado, aconteceu, apareceu ali, a gente fica... Parece que a gente está no outro planeta, noutra dimensão. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente esteja sempre. Alô? Tenham bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Olha, por enquanto nós estamos ausentes do Senhor, mas lá em Apocalipse diz que vamos morar num lugar, depois que tudo passar, e olharemos para ele e seremos alimentados. Não precisa nem ir comprar nada. Não precisa entrar só um de cada família, nem pôr álcool nas mãos. Lá nós olharemos para ele e ele é o próprio alimento. Aleluia! Aí eu tenho que pregar essas coisas, porque está na Bíblia, porque eu creio em tudo que a Bíblia diz. E precisamos zelar pela nossa vida, porque o nosso caminho é este, é sermos revestidos cada vez mais do espiritual. Mas somos nós que buscamos via este manual. Somos nós que buscamos. Somos nós que buscamos. Porque somos nós que temos que valorizar a nossa vida. Porque Deus já deu para a nossa vida o valor que Ele quis dar. Cristo em vós, a esperança da glória. É o valor que Deus deu, já pensou? Já imaginou o preço que ninguém pagaria por nós? Jesus deu a sua própria vida, morreu por pecadores como nós. Temos que valorizar muito isso. Nos tirou da condição de pecadores perdidos, sem lenço e sem documentos, sem pai nem mãe. Aí você vai ler, eu gosto de ler as cartas de João. João chamando os cristãos de filhinhos. Deus está dizendo, filhinhos, se todavia você pecar, olha, vocês têm um advogado junto a papai, filhinhos. Você não fica feliz com isso? É bíblico. Filhinhos, sair da condição de perdido, e vou usar uma expressão grosseira, perdido e fedido. E agora, colocado pelo próprio Deus, por causa de Cristo, na condição de filhinho e filhinha. Glória a Deus, louvado seja Deus, que já fez isso. Esse é o valor que Deus deu para nós. Agora nós precisamos ter esse entendimento. O que é que eu estou correspondendo? Ou seja, vou valorizar também, porque o que Deus fez por mim, ninguém faria. Então eu preciso viver na expectativa dessa vida espiritual, para quando chegar a hora, o Senhor dizer assim, vinde benditos de papai, venham possuir o reino que foi feito para a vossa herança. Aleluia, aleluia. É isso que eu estou esperando. Eu não estou esperando nada aqui da terra. É por isso que eu ainda estou vivo e viverei muitos anos. Porque se meu foco fosse na terra, o que é que fulano vai me dar, o que é que Beltrano dará a mim? Ah, fulano é um bom dizimista. Ha, 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 ha. Eu não tenho essas decepções. O que eu estou pregando são coisas que eu tenho convicção. Eu amo pessoas. Só que pessoas são falíveis como eu. Eu me conheço e conheço pessoas. Mas o meu negócio é foco em Deus. Estou pregando isto para que todos nós façamos a mesma coisa. E que a gente se ame de verdade. Mas a gente se ame ao ponto de que quando acontecer alguma coisa errada, a gente tenha fundamento para perdoar e continuar amando, mesmo discordando. Para mim isso é cristianismo. Cristianismo para mim não é palco, não é teatro, não é novela. Cristianismo para mim não inclui mentira. Não inclui. Vou concluir. Vou repetir o 6 e concluir com o 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Amém? Bom ânimo. Sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Não te preocupe. Na hora do Senhor nós vamos. Mas vamos valorizar o tempo que a gente está aqui também, né?
Vamos valorizar. Vamos plantar boas sementes. Vamos amar as pessoas. Vamos ajudar as pessoas. Sabe por quê? Quando a gente planta, vem tudo de volta. Vem tudo de volta. E é bom plantar sempre semente boa em boa terra. Verso 7, para concluirmos. Visto que andamos por fé e não por vista, ou não pelo que vemos. Esta é a afirmação, deve ser a afirmação da nossa vida constante, contínua. Aí, eu vou tirar um pouquinho desse versículo e colocar assim: andamos por fé e não pelo que vemos e ouvimos. Porque se você parar para ouvir o que tem sido propagado por aí, não consegue amanhecer o outro dia. Viver por fé é, em meio a toda turbulência, em todo o bombardeio diabólico que existe no mundo, com toda a manipulação que existe nesse mundo, porque a maioria das coisas são manipuladas por gente de má fé, por gente diabólica, por gente satânica, por gente que é filho do próprio demônio. Cristianismo é feito por um povo que foi lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. E tem que haver diferença em nossa vida. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Então precisamos andar por fé. E para andar por fé, comecei essa mensagem falando do corpo físico. O que é que a gente faz? Você nem precisa falar. Mas só escuta, o que é que a gente faz para a manutenção da vida, do corpinho que nós temos? Você pensa, a gente faz tudo. A gente faz tudo. Tudo. Parece que ama muito mais o corpo do que outras coisas. Mais do que esposo, esposa, filho, amigo. Às vezes mais do que Deus. Misericórdia. Não, mas só não é você que faz isso. Mas tem gente que faz. Não tem gente que faz. Que dá culto ao corpo. Quando devia cultuar só a Deus. Devia cultuar só a Deus. E cultua corpo. Cultua a si mesmo. Não deveria fazer. Todo mundo entendeu? Visto que andamos por fé. A Bíblia vai falar, pelo menos 4 vezes, que o povo de Deus, independente da aliança, independente da dispensação, de quando foi, ou quando será, e quando é, vive por fé. Agora, para viver para o corpo, temos uma série de coisas que pode fazer uma vida boa para o corpo. E não vou falar nelas, mas nós sabemos o que fazemos. Ou o que devemos fazer, e às vezes não fazemos para viver bem no corpo. E para viver uma vida com Deus, nós estamos nos alimentando do que deveríamos? Viver por fé, estamos ouvindo quem? Quem se você está ouvindo? Que tipo de mensagem você para ouvir? Você conversa com alguém e o que é que sai da boca desse irmão, dessa irmã? Quando você se junta, e nem deveria muito por causa do isolamento social, o que é que você ouve? O que é que eu ouço? O que é que nós ouvimos? E o que falamos? Como nos alimentamos? O que é que mantém essa fé que Deus já nos deu ela como medida? Se vivemos por fé, paramos e nos alimentamos do quê? Quem está nos alimentando? São as frustrações de algum irmão? Você sabia que existem irmãos que mentem? Você sabia que existem pessoas que recebem uma informação que não é verdadeira e passa para outro? A Bíblia começa assim. Diz assim, é mesmo, pastor? Você já leu. Satanás, quando vai enganar a mulher, ele diz uma coisa lá que Deus nunca disse. Pessoas recebem informações e alimentam o outro com informação que nunca foi verdadeira. Nunca foi verdadeira. E o outro recebe como verdade ou a outra e repassa aquilo. Quantas doutrinas falsas, quantas coisas sem nexo tem no meio do cristianismo, porque aquela pessoa nem leu na Bíblia, nem ouviu o outro lado. É assim, tem que ser assim. Como é o nome do profeta que disse que foi na carruagem de fogo? Foi Elias. Ele não tem nada dizendo que ele foi na carruagem de fogo, não. Mas quase todo evangélico diz, a carruagem de fogo levou Elias. Não. Quer ver uma coisa simples? Eu estou falando que pessoas ouvem
coisas que parecem ser verdade, elas não são verdade, e nem sequer foi procurar saber como é, e passa a transmitir aquilo. Isso não é alimentar com fé. Isso às vezes destrói a fé de alguém, isso às vezes destrói a vida de alguém. Uau! Uma coisa simples, ó. Salmo 23. Eu sei, ele decora, mas eu quero ver o erro que muitas vezes nós cometemos num versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Abre lá, vê se está escrito assim. E nada, vê lá. Salmo 23. Se abriu, se encontrou, já lê. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem e nada, né? Se Deus é meu pastor, Ele é o supremo soberano, o tem tudo, sabe de tudo, pode tudo. Então, Ele é meu pastor, nada me falta. Não tem o e, mas quase todos dizem e nada. Nunca parou para ler esse versículo. Sei que você já leu todas as vezes e tal. Você sabia que não tinha o e, mas eu estou dizendo que eu não tinha outra coisa para fazer na vida. São coisas assim. A minha fé está alimentada em quem? A sua. Quem está alimentando você? Os seus ouvidos estão emprestados aqui para alimentar a sua fé. Você está ouvindo alguém que tem uma fé pura, limpa pela Bíblia e está te ajudando a crescer na fé? Aleluia! Se não, misericórdia. Qual é o livro que você lê? Quem são os autores dos livros que você lê? Quem são essas pessoas? Outro dia conversei com meus filhos e converso com o pessoal do louvor. Olha, eu não tenho problema nenhum com música. Agora, você está dedicando tempo para ouvir que música? Quem são os espíritos que inspiram quem você está ouvindo? Daí vem o alimento da sua fé. Porque o que você ouve alimenta, o que você come alimenta, o que você lê alimenta. Aqui e ali a gente tem um embate em casa com livros que não deveriam, só que na minha casa ninguém é proibido de nada. Olha, é de maior idade e tudo. Agora só dá uma olhadinha em que tu está sendo edificado. Se está ajudando você em alguma coisa. Se em algum momento da sua vida você pode invocar quem? Posso fazer uma brincadeira? Aquele negócio de live é ruim que a gente não pode brincar muito. É live. E é ao vivo. Mas eu posso fazer uma brincadeira com autorização dos tranquinhos? Sim. Se o cara tá. É uma coisa antiga, não é de agora não. O desenho do He-Man. Você está se alimentando pelos poderes de Grayskull. Quando você precisar do poder de Deus, não tem. Porque Deus não dá a glória dele a ninguém, querido. Se a dedicação da vida de um filho de Deus é a outras coisas que não são ao Deus dele, quando precisar de Deus, ele vai dizer assim, olha filho, eu te amo tanto mais. Ah, mas Deus faz isso? Leia a Bíblia para você ver. Leia a Bíblia para você ver. Ah, mas a gente pode viver, Deus é bom em todo o tempo, a gente pode viver de qualquer jeito. Só se a sua Bíblia que você escreveu diz isso. E a graça? A graça não é para a gente desmoralizar Deus, não, querido. Mas não é mesmo. O que foi? Morreu? Vamos seguindo. Glória a Deus. Leva ele. Vamos continuar. Continuo? Continuo? Eu sei que há discordância, pessoas não gostam de ouvir certas coisas, mas não é o que eu gosto que me faz bem. Porque tem coisa que eu gosto que não me faz bem. Não me leva para o céu. Aí eu não posso gostar e nem usar. Tanto quanto você. Nós precisamos, para que essa vida de fé bíblica funcione, nós temos que alimentá-la com o alimento que a Bíblia diz. E se nós nos dedicamos a coisas que não são da fé, não são do cristianismo, nós vamos esquecendo, nós vamos saindo daquilo que verdadeiramente somos. Será que é verdade? É verdade. Porque dizem os estudiosos que aquilo ao que nos dedicamos, aquilo nos tornamos. E se eu me dedico ao cristianismo, e se andamos por fé, então andamos por fé.
E você me conhece, sabe que eu não sou aquele pastor idiota, um religioso, que não, tudo é evangélico. Ei, tudo é por fé bíblica, não é evangélico. A Bíblia nem fala evangélico. Essa live vai me matar, não vai? Porque muita gente vai ver, esse homem não acredita em evangélico. É verdade, eu acredito em cristianismo e no Cristo. E na Bíblia toda. E na Bíblia não tem evangélico. Mas nós somos porque a mídia nos deu esse apelido e a gente fica como evangélico, né? Mas vamos fazer o quê? Para vivermos aquilo que somos, vamos nos dedicar àquilo que é da fé. Se você quiser um conselho, então cante músicas que são inspiradas pelo Espírito. Se eu disser a você que não tem nenhum compositor que tem músicas bonitas, seculares, tem. Agora eu estou dizendo, nós estamos dedicando tempo a ouvir músicas seculares. Será que a gente não tem condição de dedicar um tempo para adorar a Deus, louvar a Deus com músicas boas que nós temos, inspiradas pelo Espírito? Aí se nós nos alimentamos de outra coisa que não é para a gente, como é que vai ficar a nossa situação? Vivemos por fé porque somos da fé. A nossa vida é de fé. E como ela é uma vida de fé, vamos nos alimentar, vamos ouvir coisas que vão fortalecer a nossa fé. Vamos, consequentemente, falar coisas que vão edificar a fé de outros. Vamos falar com nós mesmos coisas da fé. Porque nós estamos esperando as manifestações que foram pregadas nessa noite. Que a nossa vida vivida aqui nos leve para o céu, porque foi para isso que Jesus veio transformar. E se nós não vivemos uma vida transformada, que adiantou esse sofrimento todo? Porque se você disser que é uma coisa muito simples viver uma vida cristã bíblica, é só assim, não. Tem que renunciar. E é a parte que a carne não gosta. Alô? É ou não é? Eu creio e você crê na palavra de Deus em funcionamento na minha e na sua vida. E nós, vivendo dia a dia, o Espírito Santo vai nos ajudando e nós vamos, com certeza, para as mansões celestiais, como o apóstolo estava, em síntese, dizendo aqui. Essa é a palavra para hoje à noite. Essa é a palavra para agora. Essa é a palavra para amanhã. Manter a nossa vida de fé focada em Deus e na Bíblia, guiados pelo Espírito. Vamos trazer nosso povo do louvor, vamos cantar mais uma música